Bom, estamos aqui para o evento, né? Então, eu queria começar primeiro fazendo um agradecimento para o time das meninas aí do comercial. Então, a Ellen, a Joyce, a Suelen, que deram, né, que prepararam todo esse evento. Obviamente, também para o Paulo, né, o diretor da Brad, o Carlos, que é o presidente, o Lucas, que é o diretor regional. Aproveitar também para agradecer aí por vocês abrirem a casa aqui para Backlinks, para a gente fazer esse bate-papo. Eu gosto muito do Talks, eu sou aquele famoso arroz de festa. Eu estou sempre em todos os talks, eu estou sempre participando, porque eu acho que é uma fonte de aprendizado, de colaboração. A gente troca muito figurinha, acaba trocando figurinha com as agências, e no fim a gente acaba até fazendo outras conexões, né? Então eu sou super fã de vocês, estou super feliz de estar aqui, tá? Bom, vamos avançar, né? Então. Eu vou compartilhar minha tela. Vou pedir só para a Suelen só me avisar se, se vai estar aparecendo. Vocês me avisem se está ok a apresentação. Estão me ouvindo bem, Tá todo ok, sim. mundo? Perfeitamente, Legal. Pércio. Ah, bacana, porque eu vou tirar aqui só para seguir a apresentação. Então, hoje, né, fazendo esse bate-papo com todo mundo, vamos falar um pouco aqui da parte de comunicação, né? O nosso desafio hoje é como transformar conteúdo em crescimento para a sua agência, né? A Brad me deu um desafio pesado, tá, pessoal? Porque hoje, eu acho que todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria deve saber, está rolando o CMO Summit, que é um evento de marketing super tradicional já no mercado. Os marqueteiros vão lá, o pessoal das empresas, os anunciantes, as marcas, tem muito conteúdo bacana. Ontem já aconteceu a primeira rodada, hoje é a segunda rodada, então tem uma galera que obviamente não vai conseguir participar porque está lá no evento, né? Mas de qualquer forma a gente preparou um conteúdo super legal, assim, preparamos com muito carinho para vocês. A ideia aqui é a gente revisar a forma como a agência trabalha conteúdo, né? Então, a gente vai trazer uma conversa com uma visão de mercado, tá, pessoal? Mesclando um pouco da parte técnica, uma parte também falando sobre o que é essa hype, mas acima de tudo, é onde está a oportunidade para as agências, tá? Bom, vou me apresentar, mas acho que é justo, antes de falar quem eu sou, é falar quem eu não sou, né? Então, eu gosto de falar que assim, ó, não sou guru de marketing, que vai dar uma solução para vocês implantarem ontem que vai funcionar. Eu não sou engenheiro de IA, também não vou vir com siglas ou termos técnicos muito complicados, tal. Não sou o cara da teoria, a gente vai falar muito da prática, né? Na real, eu sou um cara aí do meio do mercado que está junto com vocês. Vou falar um pouco aí do meu histórico também. Ao longo da minha carreira, eu passei por algumas empresas. Deixa eu ver só se o slide não está. Aqui, vamos lá. Passei para o segmento de mercado, né? Então, eu construí minha carreira falando na parte de marketing, vendas, principalmente na parte de parcerias. Tive a oportunidade de atuar no mercado de telecom por mais de 15 anos, passando por Nextel, Vodafone, Vivo, né? Passei por Big Techs também, atuei no Google, atuei no Waze, na Tuned. E hoje eu estou liderando aqui a parte de marketing e vendas da Backlinks Global. Nós somos uma MarTech, né? Então, uma plataforma ali, que é um marketplace com milhares de portais. E quando eu estou falando milhares, não é força de expressão, não. Hoje são mais de 78 mil portais, e basicamente a nossa missão é simples: é democratizar o acesso à publicação de conteúdo, que antes era algo restrito para grandes empresas, e hoje a gente consegue facilitar esse acesso para as agências e para as marcas anunciantes, tá? Como vocês. Então, a gente vai seguir aqui. No final, a ideia é que vocês também possam anotar as dúvidas e no final a gente faça um bate-papo, tá? E vamos avançar. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma provocação, porque a gente fala assim, quem publica aparece, né? E quem aparece entra na resposta. Então, hoje, como agências de marketing, né, ou na sua maioria, quem trabalha com a parte de marketing, é, no pós-pandemia, um movimento acabou acontecendo que a área de performance cresceu muito. Então, os cliques aumentaram bruscamente.
Só que hoje, esse comportamento de busca também já começou a se alterar, e a gente vai falar bastante disso. E eu queria uma percepção de vocês, se vocês perceberam que está mais difícil conseguir clique, porque a quantidade de cliques diminuiu, né? Isso é uma consequência natural do surgimento das LLMs, né? A gente vai falar ali, mas eu queria saber de uma percepção de vocês. Então, se quem puder ir no chat aí escrever se sentiu que realmente caiu a quantidade de cliques, ou tem que ter um esforço muito maior para conseguir o mesmo resultado, ou seja, às vezes tem que investir mais, né? E basicamente é uma dor que a gente vem sentindo, principalmente quem trabalha com a parte de performance e tudo mais. O fato é, o consumidor, ele não está mais buscando o link, né? Ele já está buscando a resposta pronta. O que que aconteceu? Com o fenômeno das IAs, a forma como a gente recebe a resposta ficou muito mais prática, né? Então, hoje você tem lá o Google, o AI Overview, todo mundo já conhece o ChatGPT, o Perplexity, enfim, uma gama de LLMs aí que estão sintetizando as respostas, né? E trazendo uma coisa muito mais prática, muito mais rápida, né? Sem que você tenha que ficar pegando os links, depois fazendo a pesquisa e aí agrupar as informações e tudo mais. Ela já traz isso de forma automática para a gente. Para algumas marcas, isso aí implicou a quase 90% de queda, né? Por conta do resumo da IA, né? Então as pessoas não clicam mais no link orgânico ali para ler, né? Em muitos casos. Ela já vai e já recebe aquela informação da IA. E isso no passado, que a gente se acostumou, putz, era super, super comum, né? A gente ia abrir os links, então conseguia visualizar, fazia sua pesquisa, e agora, cara, o comportamento mudou. A- Eu deixo aqui uma pergunta assim, né? Será que a marca do cliente de vocês hoje está sendo usada como fonte de respostas? Então, isso aqui é uma provocação, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Quando a gente olha para o comportamento das pessoas, a gente percebe que realmente, assim, com a praticidade, é, houve uma migração, né? No começo, quando começaram a surgir essas LLMs, todo mundo que acessava, no começo mesmo, era um público muito mais técnico. E aí o pessoal falou, não, mas só quem vai usar as IAs é o desenvolvedor, programador, e mais ou menos isso. Depois começou a ter uma aceitação no mercado, eles falaram, não, mas quem vai usar isso é só o pessoal mais jovem, que é mais descolado e tudo mais. Por fim, a gente percebeu que todo mundo começou a usar. Tanto é que, se a gente olhar aqui nessa lista, né, das principais, tá? Aqui são algumas, né? Mas a maioria foi criada recentemente. Então, quando a gente olha para ChatGPT, o Claude, Gemini, né? A gente percebe assim, a maioria foi criada quase tudo na mesma época. Por quê? Porque eles perceberam que era o comportamento de mercado, e se você não fizer, você fica para trás. Então todo mundo correu e foi desenvolvendo, foi criando o seu mecanismo, né? E as pessoas estão se acostumando. Obviamente, também a gente começa a perceber que uma IA é melhor para uma coisa, a outra IA é melhor para outra, mas no final é o comportamento das pessoas. Elas estão migrando e buscando uma coisa muito mais fluida, uma comunicação mais conversacional, tá? Agora, uma curiosidade, a gente percebe que essas LLMs, né, as IAs, foram desenvolvidas muito recentes, mas aqui eu deixei o IBM Watson como uma curiosidade. Ele foi desenvolvido em 1996, então já foi uma das primeiras IAs ali, né? Que inclusive, para quem conhece um pouquinho mais, essa IA, ela foi a que venceu em 1997, um ano depois, o melhor enxadrista, que eu acho que não sei se esse é o termo, que é o jogador de xadrez, né? A IA ganhou, né, do humano. Então, na época, foi algo assim super assustador, né? Uma máquina conseguiu ganhar do humano e tal. Mas você vê que esse trabalho, esse desenvolvimento começou lá atrás, né? E hoje a gente está, parece super normal, super atual para a gente, mas é uma coisa que vem se desenvolvendo há muitos anos. E aí, a gente falando ainda de comportamento das pessoas, olha que interessante, eu trouxe esse slide aqui, que é contribuição até do nosso amigo de mercado, Rafael Hess, que é um profissional de mercado que fala muito sobre conteúdo também, muito bacana, parceiraço nosso. E olha que legal, é um estudo da Harvard Business Review,
que eles analisaram o comportamento de busca das pessoas, o interesse dentro das LLMs, né, comparando um ano com o outro. A gente ainda não tem de 2026, mas o interessante é mostrar o seguinte: lá em 2024, que lá, né, foi 2 anos atrás, então eles classificaram ali as principais utilidades, né? O que que as pessoas buscavam ali, o que que elas usavam as IAs, né? Então, basicamente, em primeiro lugar, a gerar ideia, fazer terapia ali, né? Buscar, fazer alguma busca específica e tudo mais. No ano seguinte, olha como é que o comportamento muda radicalmente. Então, terapia que era em segundo, por exemplo, subiu para primeiro. Legal, até aí não foi uma mudança tão drástica. Mas nós tivemos dois novos comportamentos que eles nem existiam no ano anterior. Que é, por exemplo, a organização da vida, ou você encontrar um propósito na sua vida. Olha que interessante. São termos que ficaram super em alta dentro das IAs no ano de 2025, ou seja, o ano passado, mas que as pessoas nem buscavam em 24. Por outro lado, se você olhar lá embaixo na lista de 2025, a vida saudável, né? Ela está em décimo, mas em 2024 ela estava em 75, lá, 75º lugar, ou seja, estava lá atrás. Isso, de novo, comportamento, as pessoas vão usando, vão conhecendo, vão entendendo como é que funciona a mecânica e vão se adaptando. E aí a gente vai entender por que que a gente tem que se adaptar para o mercado, entendendo o comportamento das pessoas, né? É, agora, um fato curioso, acho que que é bom a gente entender, né? Porque a gente fala assim, poxa, legal, o comportamento está mudando, as pessoas estão conhecendo as IAs, estão utilizando, né? Cada vez mais a penetração de usuários, né? Está aumentando, mas da onde as IAs tiram as informações? E aqui é um negócio bem curioso. Eu trouxe aqui do lado esquerdo, vocês vão ver aqui, tem um gráfico da SEMrush, que eles fizeram uma análise dos principais domínios ali, das LLMs, né, das fontes. Quais são as principais fontes de tráfego? Obviamente, isso vai oscilando, tá? Tem uma oscilação e tem outras que estão começando a crescer, algumas que estão diminuindo, mas os principais ali, você tinha como fonte o Reddit, a Wikipedia, o próprio Google, o YouTube, que faz parte do Google e tudo mais, né? E aí, olha que interessante isso. Eu quis trazer para vocês. é, Independente da ordem aqui, mas é mais para ter um raciocínio lógico, que é o formato que fala assim, olha, no Reddit, por exemplo, é, a base de informação vem dos próprios usuários, né? Então eles criam, eles compartilham esses conteúdos, né? E isso vai é, é, gerando, por conta da comunidade, de muitas pessoas dando aquele aval do conteúdo, então a plataforma entende que aquilo é uma coisa orgânica e que está correto. Quando você vai para a fonte do Wikipedia, ela fala que ela busca de fontes secundárias e terciárias, mas como livros, artigos, publicações de jornais, revistas, né, publicações online e tudo mais, né? Então, e esses artigos, essas fontes, se são fontes de autoridade, então isso torna o conteúdo relevante a ponto de ser encontrado pelas IAs. E por fim, você tem o Google, que ele vai indexando todas as páginas da internet, todos os conteúdos e tudo mais, cria aquele banco gigantesco de dados que depois se torna público para que as pessoas possam buscar. Qual é a diferença hoje quando a gente olha entre o Google e as LLMs, né? Pelo menos no status atual. O Google, ele também bebe da mesma fonte da internet, mas ele coloca um layer na frente na hora de trazer o resultado, porque ele fala o seguinte: quem me pagou eu mostro primeiro. O efeito que não existe nas IAs hoje, nas LLMs. Então, quando você busca, não tem ads nas LLMs, pelo menos por enquanto. O que que ela faz? Ela vai na internet, busca conteúdos de autoridade, faz o summary daquele conteúdo e entrega para a gente de forma resumida, super prática e tal, mas baseado no que ela olha, falando, poxa, se tem pessoas validando, tem comunidades, tem conteúdo autêntico, tem fontes confiáveis, né? Fontes primárias e secundárias, terciárias, e está tudo indexado, está tudo formal ali, ela faz a análise dela, puxa e entrega para a gente. Então, percebam que você vai de pessoas para a comunidade, comunidade para as fontes, das fontes para toda a internet. Tá.
Legal. Então a gente entendeu também que as LLMs já são realidades, já estão trazendo conteúdo, as pessoas estão utilizando. Tá, mas por que que isso é importante para as agências nesse momento? Porque eu brinco que o conteúdo voltou a ser rei, né? Se a gente olhar um tempo atrás, para quem é marqueteiro, aí a gente ouvia que, putz, né, o conteúdo morreu, outra hora não sei o que morreu. E aí a gente tem que estar sempre se adaptando, né? O mercado de marketing é isso, né? Então a gente fala, olha, o SEO não funciona mais, agora é só mídia performance, não, agora é só branding, o brand performance, a gente começa a ver aquela sopa de letrinhas, né? Mas principalmente quando a gente fala de conteúdo, um tempo atrás, principalmente para as agências que trabalham essa parte de conteúdo visando o crescimento orgânico, visando as estratégias de SEO, de posicionamento, autoridade, né? Tinha ficado um pouco de lado. Com o surgimento das LLMs, tudo mudou, porque agora o conteúdo passa a ser a referência. Então, conteúdo de qualidade, conteúdo de autoria própria, relevante, dentro de portais reconhecidos e tudo mais, tudo isso passa a ser relevante. E aí o conteúdo ganha protagonismo novamente. Ou seja, nós, como ali, profissionais de marketing, temos que ter o jogo de cintura de falar, opa, agora temos um novo caminho aqui para olhar. E, principalmente, entender que quando a gente pensa nas estratégias de conteúdo, principalmente visualizando as IAs, a gente tem um oceano azul, né? Quando a gente olha para o marketing de performance, a gente sabe que a competição está muito agressiva, o bid está muito mais caro, né? A competição está assim, um negócio absurdo. Então, quem está trabalhando e quem já está olhando para essa presença de conteúdo, olhando para as LLMs e tudo mais, ainda está surfando um oceano azul. E aí, aqui. Eu vou resumir para vocês aqui alguns motivos e a gente depois eu vou detalhar um pouquinho deles, mas por que que é importante, então, as agências começarem a trabalhar a parte de conteúdo nesse momento? Aproveitar agora do Oceano Azul, aproveitar que ainda que a competição não está muito acirrada, as pessoas estão começando a se familiarizar com o assunto, entender que a LLM, os IAs, são uma fonte de busca e que as pessoas estão lá presentes, então que é uma oportunidade se posicionar ali. E aí eu vou dar alguns motivos. O primeiro, obviamente, estar onde a atenção das pessoas está apontando, né? Então, se tem muita gente indo buscar informação na IA, obviamente que a gente fala, cara, caramba, eu tenho que estar presente, né? As pessoas buscam no Google, buscam nas LLMs, nos comparadores, eu tenho que estar presente nesses momentos. Fato. Segundo ponto é construir uma autoridade reconhecível, né? Então, quando a gente olha com essa visão de publicidade, a gente percebe que quando você tem uma publicação confiável, aumenta a percepção de maturidade e de prova social. Então, vou pegar um exemplo, vou criar um exemplo aqui. Imagina que você vê uma informação falando que o Elon Musk está aqui no Brasil e é no site Fofocalizando, né, num portal. Cara, zero credibilidade, né? Você fala, putz, não, né? Estranho isso. Você vai procurar, ou até mesmo uma parte de fake news hoje que está muito forte, né? A gente tem os publishers trabalhando muito forte nisso. Então, uma das dicas é, poxa, procure em sites de portais de autoridade alta, né? Ou de credibilidade, para saber se aquela informação é verídica ou não. Então, construir autoridade faz parte disso, né? De você ter conteúdo confiável e isso te traz uma percepção de autoridade, de maturidade e até mesmo de prova social, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais. Ampliar o share of search. Esse aqui é um daqueles termos do mercado, mas que é super importante a gente falar. Eu não sei aqui se a gente consegue trazer, mas tem uma nomenclatura que tá muito em alta agora no mercado, pessoal, que é o Share of Search e o Share of Voice. O Share of Search, ele pensa assim, a gente, quanto mais pontos de contatos você tiver sem depender da mídia paga, é melhor. Então, ele está focado exclusivamente em buscas que foram realizadas em buscadores, como o Google, por exemplo, ou nas LLMs. Então, o Share of Search é quanto da sua marca aparece nos buscadores versus a concorrência.
tá? Então, esse é um estudo que está bem alta. Muitas empresas estão começando a olhar para esse indicador, não é mais só para ROI, o custo de aquisição, custo de clique, não. O Share of Search começa a fazer parte do mercado. E tem uma diferença do Share of Voice, porque o Share of Voice, ele mede a presença de uma marca nos tipos de mídia, tá? Nos diferentes tipos de mídia. E aí a gente não está olhando só para o marketing digital, a gente vai olhar para outras mídias, para redes sociais, para TV, para rádio, enfim, para outras coisas, tá? Então essa é a diferença. É, quando eu terminar aqui a conversa, eu vou passar para vocês alguns links, são 3 links, eu vou colocar aqui no chat para a turma, links de blogs que explicam muito bem sobre o Share of Search e o Share of Voice. Então, são blogs ali da Tuned e o blog da Conversion, tá? Que são 2 players do mercado ali, parceiros aí de mercado, muita gente já deve conhecer, mas que falam muito bem, um artigo muito bem feito, muito bem elaborado. Vamos lá. Transformar conteúdo em receita recorrente. Aqui a gente começa a falar a linguagem da agência, né? Poxa, a gente tem que ampliar essa nossa proposta de valor para os nossos clientes, né? E começar a monetizar isso, ou seja, vender uma presença contínua dele, na parte digital, construção de autoridade e tudo mais. Então a gente vai falar disso e, obviamente, aumentar a chance de citação pelas IAs. Então, se a gente começa a trabalhar essa parte de conteúdo, tendo um conteúdo muito bem redigido, conteúdo autêntico. Temos que tomar cuidado, né? Muita gente está trabalhando com a parte de conteúdo, tem muitas ferramentas de criação de conteúdo por IA, e isso aí, por um lado, também o próprio Google ali já está começando a penalizar e tudo mais, né? Então é importante ter o conteúdo autêntico para você ser rastreável pelas IAs. Mas vamos lá detalhar um pouco disso aqui. Então vamos lá. É, Quando a gente fala de presença, é importante a gente se imaginar no lugar do nosso cliente, né? Então, a presença digital tá. Se você está presente em múltiplas etapas da jornada, é muito mais fácil você estar na mente do cliente e ser lembrado por ele. Então, obviamente, isso também é chover no molhado, né? Mas o pessoal que está com a agência sabe, poxa, eu tenho que estar presente, eu tenho que ter meu website, eu tenho que, às vezes, ter uma mídia performance atuando, eu tenho que ter redes sociais, eu tenho que fazer talvez uma campanha no YouTube, enfim, você tem que estar cercando o cliente e essas múltiplas etapas de jornada, elas acabam sendo parte do nosso processo para cercar o nosso cliente, né? Outra coisa é que quando a gente tem essa presença, a gente reduz a fricção, né? Então a gente, obviamente, também uma coisa que todo mundo já conhece, mas vale lembrar que, poxa, quanto mais a gente tem o conhecimento, o cliente tem o nosso conhecimento de marca, mais suscetível ele está a querer ouvir, a querer entender um pouco mais da gente, né? Então a gente evita esse atrito. E quando a gente fala de conteúdo, cada conteúdo criado ele cria um ponto de entrada para o cliente. Então, não só a gente vai olhar para conteúdo como algo que eu estou levando, eu quero mostrar a minha informação do meu produto, do meu serviço e tudo mais, mas olhar também na visão do cliente de como ele busca as coisas. Como você quer comprar uma bicicleta importada de um material ultra leve. Poxa, como é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é buscar, seja ele nos buscadores tradicionais, como o Google e tudo mais, ou você vai numa LM e vai conversar, fala, poxa, quero entender, eu quero qual o melhor custo-benefício da bicicleta tal, com um modelo tal, com material Y. Ela vai trazer ali uma série de informações, e se você já tem um conteúdo publicado que você detalhou sobre esse produto e tudo mais, num portal relevante, que foi bem indexado, que tenha ali uma autoridade de domínio razoável para que a LLM consiga ler, de repente você está se posicionando, está saindo na frente do seu concorrente. Tá? Isso aqui é um exemplo só de mostrar como que essa parte de ganhar presença é importante. Agora, tem a construção da autoridade. Então, você também pode já pensar estrategicamente como fazer isso. Então, pegando de novo esse exemplo aqui da bicicleta, né? Poxa, se você
tem é um importador, ou se você vende uma bicicleta como essa, obviamente você pode pegar, construir conteúdos e distribuir eles no que a gente chama do off-page, né? Em sites relevantes. E aí, com isso, além da construção da autoridade, você também garante ali que a pessoa olha e fala, poxa, legal, né? É uma fonte confiável, deixa eu ler o que que ele está falando sobre aquele produto. Obviamente, essa parte de conteúdo, ela pode, não só estar falando sobre um produto, mas posso falar de um produto, um serviço, posso falar sobre uma marca, posso falar inclusive de uma persona, né? Se é uma personalidade que está fazendo alguma coisa interessante, você pode distribuir esse conteúdo em portais de nicho, portais estratégicos, alguma coisa que queira te levar para uma autoridade. E aqui um ponto-chave é que essa percepção de confiança, ela aumenta fora do seu próprio site, porque se eu tenho um blog, obviamente é importante eu ter o conteúdo, eu vou estar falando disso, mas independente do que eu estou falando, se é do produto, serviço, de marca, de mim e tal, mas eu estou falando de mim para mim mesmo, porque eu estou dentro do meu portal ali. Agora, quando eu tenho um site externo, um site de autoridade, que tem uma matéria, né, e a gente vê muito isso, imagina que tem uma matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, falando sobre a agência de vocês, de como é que vocês estão dominando um segmento de mercado, ou uma região geográfica, ou que vocês estão fazendo um trabalho diferenciado. Poxa, além da exposição, isso mostra uma certa autoridade, né? Então não é só você dentro do seu site falando disso, mas você tem esse canal que expande a imagem de vocês e ao mesmo tempo concede credibilidade, tá? E aí, obviamente, que a gente aproveita disso. Ou seja, se você tem uma matéria postada num portal de notícias, ou um portal como esse, poxa, espetacular. O time comercial vai aproveitar isso para mandar no WhatsApp, para mandar nas redes sociais, para às vezes colocar no próprio site, né? Que muitos sites utilizam na mídia, né? O famoso empresa na mídia. Então coloca lá as matérias. Você pode encaminhar também, utilizar esse tipo de conteúdo para enviar numa newsletter. Enfim, tem toda uma forma de reutilizar, reaproveitar esse material e causar uma expansão dessa matéria em cima de todas as fontes de mídia de contatos que você tem com os clientes de vocês. Vamos para o terceiro ponto, que é o Share of Search. Então, como a gente falou, essa parte de orgânico, a gente sabe que é extremamente competitivo, né? Então, hoje a gente não pode depender só da mídia paga. Então, quanto mais conteúdo, presença, né? Vocês falando no on-page e no off-page, você tem mais pontos de contato. Então, o share of search, que a gente está olhando somente para os buscadores, né? Você tem uma chance de aumentar a sua presença, né? Aumentar a sua relevância em relação ao seu concorrente, né? Cada publicação de novo, você está reaproveitando ela, então você está criando mais pontos de contato, mais acesso, mais buscas. Até pouco tempo atrás, acho que a maioria de vocês sabiam que, por exemplo, o Instagram ele não era indexável no Google. Hoje ele é indexável. Então a gente começa a ver dentro do próprio Google conteúdos do Instagram que estão lá aparecendo, né? Ou seja, se você replica aquela matéria, aquele conteúdo, provavelmente também você começa a ter mais alcance, mais visibilidade, ou seja, aproveitar e ampliar o share of search. Agora, quando a gente olha para o lado das agências, vamos pensar o seguinte: pô, a gente tem que monetizar isso, né? E aí, obviamente, depois eu vou detalhar um pouquinho mais, mas, poxa, você pode criar como uma outra linha de receita, né? Então, você pode criar uma fonte de recorrência, de um programa específico para publicação de conteúdo, você pode fazer a venda da produção, da própria publicação. Você cria uma previsibilidade de receita, porque você vai montar, às vezes, um projeto de comunicação que pode passar por alguns estágios, né? Então, às vezes, eu lembro de um case que nós pegamos de um cliente que estava trazendo um produto do exterior e ele estava focando em somente mídia performance, Google e Facebook. E aí, depois a gente conversando, um produto de alto valor agregado, produto caro, a gente falou assim, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos criar um storytelling,
Vamos entender quem que é o ICP e quem que é a persona. Poxa, legal. Identificamos ali que era um target ali de médicos, ou possíveis investidores, que era um produto na área de estética. E a gente falou assim, pô, legal. Então a gente já sabe qual é o ICP, já sabe quem é a persona. Vamos entender aonde que a gente acha esse público ali nos portais. Poxa, tem portais de, sei lá, portais de negócio, né? Pequenas empresas, grandes negócios, tem portais de franquia, ou mesmo os portais de health, de saúde, né? Então, se a persona que investe num produto desse, ele é um médico, porque usa o produto para ele mesmo, ou ele abre um negócio para a esposa, monta uma clínica, poxa, vamos falar com essas pessoas. E aí a gente cria uma cadência onde a primeira etapa é explicar quem que é a empresa que está chegando no Brasil e está trazendo essa solução, e aí você dá os pontos positivos e tudo mais. Depois, na sequência, a gente roda uma outra onda de publicações nos mesmos portais, mas já trazendo conteúdo diferente, falando quem são as pessoas por trás dessa empresa. Qual que é o histórico da empresa? Poxa, uma empresa que foi fundada em tal ano, a empresa cresceu, passou pelas crises, ampliou o mercado, foi para outros países, agora está chegando aqui no Brasil, pô, com um modelo de negócio diferenciado e tudo mais, tal. E aí, numa terceira onda, a gente entra com uma publicação muito mais focada num CTA, num Call to Action, falando por que que você tem que investir agora nessa franquia, nesse modelo de negócio. E aí você entra com os motivos. Porque, poxa, porque a parte de estética no Brasil é a que mais cresce, é o que tem um ticket médio relacionado a tanto no mercado. Poxa, é um modelo de investimento que você tem um payback em X meses e você faz uma coisa muito mais call to action ali para o cara. Ao mesmo tempo, neste momento, você pode entrar com as suas mídias performance. E aí, quando você impacta a sua persona, o seu ICP, e ele vai buscar mais informações, você já tem todo um storytelling criado na internet, com sites relevantes, que já estão circulando dentro lá do seu próprio ICP, e aí ele vai ser impactado, ele chega com um lead muito mais confortável, muito mais quente, por quê? Porque ele já tem as referências, ele já leu o contexto, a história foi criada para vocês, vocês criaram a história interna, criaram qual é a linha de raciocínio, para que ele se convença e fale, poxa, isso aqui me interessa, quero conhecer a empresa. E aí você tem uma resposta, uma conversão muito maior na mídia performance. Então, aqui é só um exemplo para a gente materializar ali como é que funciona. Agora, o ponto legal da gente pensar, de novo, olhando para a parte das IAs, é que assim, né? Se a IA ela responde como fonte, então a marca ela precisa aprender a ser uma fonte, né? Então nós ali que estamos cuidando da marca do nosso cliente, a gente consegue fazer isso. Existem algumas técnicas, né? Então vou passar a discorrer por algumas aqui. São super importantes. Primeiro, conteúdo, né? Poxa, criação de conteúdo, como eu falei ali no começo, existe uma facilidade muito grande de criação de conteúdo através das IAs. Mas os próprios mecanismos estão começando a punir, porque percebe que é um conteúdo muito genérico, muito abrangente e tudo mais. E aí está a oportunidade. Por quê? Porque o mercado ele continua tendo profissionais relevantes, profissionais de conteúdo, profissionais de SEO e tudo mais, que podem criar conteúdos autênticos, que vai ser muito mais vai ser diferenciado no mercado e com a probabilidade muito maior de ser encontrado pela IA, porque eles já conseguem identificar esses tipos de padrões e aí ele consegue classificar e falar, opa, esse conteúdo aqui ele é original, pô, ganhou um pontinho ali. Então, um ponto principal tem que trabalhar com conteúdo autêntico. Obviamente, confiança percebida, né? Um texto muito bem redigido, linguagem clara, objetiva, obviamente não só olhar a criação do conteúdo, mas verificar se ele foi indexado. Uma das coisas que a gente acompanha hoje, os nossos clientes, é interessante que muitos têm conteúdo, mas as pessoas esquecem de ver se o conteúdo foi indexado ou não. Então, poxa, você teve um baita de um trabalho para construir, para pensar num artigo, para pensar num conteúdo, para publicar às vezes, né? Seja ele no on-page ou no off-page, e aí você perde aquele investimento que você fez, seja ele de tempo ou de dinheiro, porque você nem verificou se ele estava indexado, né? Ponto extremamente importante. Deixar o rastro digital, né? Então, obviamente.
não só ter o conteúdo, mas pensar estrategicamente para quem é o conteúdo, né? Então, poxa, adianta eu estou buscando vender um produto de estética, eu vou colocar num site de indústria, putz, de repente de máquina de indústria, de, sei lá, de tecido, não faz sentido, né? A gente tem que entender aonde, qual site se relaciona, onde está o público que está dentro do meu ICP, né, da persona que eu estou buscando, do segmento de mercado. Então, tudo isso ali é uma forma estratégica de você colocar o conteúdo para a pessoa certa, ele começa a indexar, depois que indexou, tem ali as pessoas, porque é o público-alvo, então ela se interessa, começa a ter os acessos, ela começa a indexar para as IAs, cresce você na busca orgânica, então é todo um mecanismo que você começa desde lá da publicação e da escolha e da parte estratégica de montar o que que vocês vão falar, o que que vocês estão levando para o mercado, tá? E como objetivo da agência, é claro que a agência vai se posicionar para o cliente de falar, cara, o que eu quero fazer aqui é tornar você, a marca, produto, serviço, encontrável, rastreável, na internet. Seja ele na busca orgânica, seja ele dentro das LLMs, né, ou nos buscadores, seja ele até mesmo um conteúdo pago e tudo mais. Tá bom? Olha um dado interessante que eu coloquei aqui que eu peguei aqui no site da Microsoft, né? É que hoje, uma a cada 6 pessoas que utiliza IA generativa já está usando IA generativa para aprender, né? Para usar, obviamente, das pessoas que têm acesso à internet. Só que o crescimento é exponencial, né? É, se a gente olhar, em 2000, vou fazer um- uma linha do tempo aqui. Em 2015, o Google, as buscas no Google aqui no Brasil eram mais ou menos de 96% das buscas eram feitas no Google, tá? Então, o número, putz, a gente sabia, 2015, o Google nadava de braçada ali e tudo mais, né? 2020, 5 anos depois, caiu para 94%. O Google perdeu 2% de buscas. É, é um número que para o mercado já mexeu um pouco, mas tinha uma justificativa. As pessoas estavam em casa, pandemia, o digital cresceu demais, né? Quem atuava nessa área percebeu. Pô, foi ali que começou a inflacionar o bid, porque estava todo mundo em casa, era o hashtag Fica em Casa, e todo mundo fazendo buscas pela internet. Começou a crescer muito buscas em outras linhas, né? Como, por exemplo, nas próprias redes sociais, no próprio Instagram, né? Obviamente, também depois vem surgindo TikTok, enfim, mas já começou a perder um pouco de espaço. 5 anos depois, 2025, ano passado, o Google caiu de 94 para 84. São 10 pontos percentuais. É muito agressivo, é uma queda muito brusca, né? E aí, obviamente, essas empresas têm que correr atrás, né? Então, o Google foi lá, lançou o Gemini, lançou até na época, lançou até com problema e tudo mais, mas é o seguinte, você tem que acelerar o negócio. Hoje já se reposicionou, é uma das IAs que tem maior quantidade de buscas hoje, junto com a Perplexity e o Cloud, né? O ChatGPT, desculpa, o que é o primeiro, que eu continuo ainda dominando, mas você vê que assim tiveram que correr, por quê? Porque está perdendo espaço para o mercado. E ali naquele momento surgiram outras LLMs e a gente viu que o negócio não parou. Então a gente tem que estar antenado e se preparar e se antecipar no mercado. Agora você fala, pô, legal, Percy, entendi. Puta, a gente tem que correr atrás, temos que fazer, temos que entender essa parte de conteúdo, começar a trabalhar isso junto com as IAs, garantir autoridade digital, garantir presença orgânica, presença nas LLMs. Tá, mas como é que eu começo? Quais são as melhores práticas? Então, trouxe aqui também um guiazinho. Só lembrando que, pessoal, fiquem tranquilos que esse material vai ser disponibilizado para vocês pela Brad, ou também no final vou deixar meu contato. Quem quiser, me manda ali um oi, eu mando o materialzinho para vocês, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai compartilhar esse material e aqui a gente tá. O objetivo é esse mesmo, é compartilhar as melhores práticas. Então, eu trouxe aqui, são 6 formatos que
a gente, como empresa aqui na Backlinks, que conversa muito com o pessoal técnico de IA, mas também fala com os publishers, mas também fala com o cliente, que também tem time, às vezes, time interno de SEO, de conteúdo, mas que às vezes tem agência, a gente acaba falando com as agências, enfim. Se a gente olha o ecossistema, a gente já teve alguns aprendizados. Então, vamos lá. Primeira parte é, pegando assim as seis principais fontes ou formatos que geram mais autoridade, tá? Então, fazer um guia ou comparativo. Cara, isso aqui é demais. Se vocês têm a possibilidade de trabalhar num cliente de vocês, de criar algum guia, mas que faça um guia detalhado, putz, mostrar comparativo, fazer tipo um deep dive mesmo, né? Explicar com profundidade ali, mostrar as escolhas, o porquê disso, porquê daquilo, como que toma a decisão e tudo mais, isso é uma fonte muito rica para as IAs. Eu não sei se vocês também, às vezes, no dia a dia de vocês fazerem pesquisa, se vocês já se depararam com isso, mas isso indexa muito bem e é ótimo. Outra fonte, conteúdo de marca, produto ou serviço, ou até mesmo de persona dentro desses portais relevantes, né? Então, quando eu falo de portais relevantes, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente pode estar falando de portal como o G1, o R7, portal da Exame, Valor Econômico, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, enfim, são portais que têm um tráfego muito grande, têm credibilidade, então isso ajuda muito para as IAs, elas indexam muito rápido. Recentemente a gente viu uma publicação que saiu da Acelera aí, que é um player de mercado, né, de marketing, que, putz, os caras a matéria saiu num publisher, no dia seguinte, ele já estava ranqueado melhor do que estava mais indexado do que matérias muito mais antigas. Por quê? Porque a gente está falando de um player de mercado, né, que era um portal ali desses de alta relevância, que ele indexa muito rápido nos buscadores e também nas LLMs. Então ele já se posicionou lá na frente por alguns termos, né, que ele tinha escrito ali no conteúdo. Então a gente percebe que faz diferença, tá? Estudos de caso. Outra coisa também que é muito legal, porque traz prova social, traz credibilidade, né? Então, assim, putz, dá trabalho fazer? Dá trabalho fazer. Por outro lado, putz, cara, vira referência. Então, se você conseguir, tem a oportunidade de criar um estudo de caso com o seu cliente, montando a narrativa, dados reais, né? Formato bacana, né? É muito rápido de indexar e e gera muita autoridade. Ponto de vista assinado, esses assim, às vezes são mais complexos porque você depende de pessoas relacionadas, né, para fazer uma tese, para pegar o expert do mercado, né? Então, pensa o seguinte, de repente, se eu sou um cara que trabalha na área financeira, se eu escrevo um artigo, para o mercado, eu tenho um certo peso ali, né? De acordo com a minha rede social, com quanto eu tenho de presença digital, de autoridade e tudo mais. Mas, se é o Bolchinol, lá da XP, que escreve o artigo, o peso é muito maior. Então, esse negócio do ponto de vista assinado é interessante, porque você pega alguém que é referência, ele vai indexar muito melhor e vai conseguir melhorar essa autoridade, né, e a presença nas LLMs também. Tendências e análises. Isso aqui é legal, por quê? Porque qualquer um pode fazer. Então, se vocês estão olhando hoje, se você pegar o Google Trends ali, pega um tema e você consegue trabalhar. Então, se de repente você está trabalhando com o seu cliente, você consegue enxergar se existe alguma tendência, alguma análise, aí pode voltar para aquela parte do comparativo que eu falei. Então, tudo isso indexa super bem, porque você está levando uma leitura de mercado, você pode estar levando uma antecipação, fazendo um comparativo ou mostrando algo que vai surgir de acordo com aquelas análises. Tem muita gente que faz isso, principalmente na área financeira, e hoje, se a gente parar para pensar, você vê muita coisa relacionada nisso por conta do que está acontecendo lá no Oriente Médio, por conta lá do canal que está sendo fechado. Então, eles começam a fazer, putz, o que que vai acontecer com o mercado? O que que vai acontecer aqui no Brasil por conta de ter fechado o mercado lá nos Emirados Árabes, lá por conta da parte do petróleo e consequência da guerra e tudo mais. Então, isso também, com dados reais, fomentam muito, tá? Porque você está fazendo análise, tendência, e as pessoas tendem a buscar por isso. E outra coisa que eu acho que é super legal, super fácil, está na mão de todo mundo é FAQ, páginas de apoio.
Então, fazer um FAQ, né? Aquela página de perguntas frequentes, isso está fácil para todo mundo. Então, como você, como agência, você está com o seu cliente, você criar um FAQ, criar conteúdos, né? Deixar lá explicados, né? Detalhado. Você pode criar, lembrando, tem a parte do homepage, que é o blog. Então, você pode explorar muito a parte de blog, porque você consegue fazer um deep dive separando, até mesmo se é um cliente que tem diferentes produtos, você faz a página ali por cada tipo de produto, detalha o produto, atualiza de tempos em tempos, que também isso é muito bom, porque tanto os buscadores como as LLMs, eles estão constantemente reanalisando. Então, se o arquivo já foi indexado, já teve ali a sua presença e ele foi atualizado, ele retoma e ele ganha autoridade novamente, tá? A gente já fez algumas análises disso, é muito legal. Obviamente também as landing pages, tá? Mas é uma conexão muito bacana ter isso disponível. Então, isso está na mão de todo mundo. Fazer análise de tendência, fazer um FAQ, explorar a parte de blog, fazer comparativos, né? E aí os outros, explorar conteúdos de marca, produto, serviço e persona dentro dos portais de autoridade. Tudo isso são formatos que a gente consegue trabalhar. Tá bom. Legal. Aprendi quais são os formatos, qual a metodologia, como é que eu faço isso para entregar e virar receita para mim aqui como agência hoje. Então, a gente tem alguns caminhos, tá? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não é nada escrito em pedra, mas são as melhores práticas que a gente vê no mercado, tá? Obviamente, você vai ter agência que às vezes tem sucesso de uma prática, tem gente que tem sucesso de outra. Como eu falo, né? A gente tem no mercado de agências, por exemplo, você tem agências que monetizam sem cobrar, por exemplo, taxas de serviço, né? Ou às vezes ela faz o modelo inverso, ela cobra uma taxa de serviço, mas ela não põe margem em cima dos produtos, porque ela já tem a taxa de serviço e ali ela já está englobando toda a atividade que ela vai fazer. Ou seja, o que eu quero falar é que o modelo de negócio é variado e cada um tem o seu. Como melhores práticas para vender a parte de conteúdo, o que que a gente sugere, né? Então você pode, por exemplo, fazer algo pontual, que eles chamam de one shot. Imagina que você tem um cliente que fez um lançamento, inaugurou uma loja hoje, é, desenvolveu um produto, está lançando no mercado. Putz, é alguma coisa que, sabe, que ele precisa fazer dentro do plano de marketing dele, ele quer fazer uma ação mais pontual. Pô, tá legal. Ele pega aquele conteúdo, cria o conteúdo, procura um site nichado, vê se está identificado com o ICP, com a persona dele, publicou o conteúdo, redistribui, então faz aquela cascateamento, joga nas redes sociais, põe dentro do site, faz aquela distribuição, né? E depois faz um reporte da onde aquilo reverberou e mostra para o cliente. É uma forma de atuar. Você tem uma forma, um formato que nós chamamos de manutenção, que é aquele que você cria uma certa recorrência com o cliente. Super legal. Por quê? Porque você pode negociar a publicação de conteúdo, seja ele on-page ou off-page, mas criar ali um, dois artigos ali todo mês, né? Seleciona ali para principalmente quando a gente fala do off-page, que são esses portais, você tem uma estratégia no olhar técnico de SEO, que é colocar o link building, né? Que a gente fala. Então, quando você coloca este link, você está trazendo o tráfego orgânico, está melhorando, né? Porque está concedendo autoridade para você. Então, é super bacana você trabalhar com essa parte do link building. Você tem um terceiro formato, que é o que a gente coloca como recomendado. Aqui eu estou usando até aqueles modelos de venda. Por quê? Porque a gente já percebe que assim, você tem uma certa recorrência, então você consegue focar muito na parte de atuar com as palavras-chave, criar uma certa recorrência de publicação de conteúdo, muito mais estratégico, já pensando na autoridade de domínio do site, a autoridade da página do portal que você está colocando esse conteúdo, né? E, obviamente, mesclando a estratégia on-page e off-page. Ou seja, você está mesclando a parte de publicação em portais de mídia, mas também está olhando a publicação de conteúdo dentro do seu blog, tá? Então, isso assim, a gente percebe que, acho que hoje, vamos pensar que isso aqui não é o básico, tá? Mas, assim, que seria o ideal, pelo menos.
Hoje, acho que 10% das agências fazem, ou seja, tem uma oportunidade muito grande de mercado para quem começa a olhar para isso aqui, para ranqueamento, autoridade, presença orgânica, presença nas LLMs, fazendo o que a gente fala assim, pô, isso é uma coisa básica, não é tão difícil fazer. E, obviamente, você pode escalar isso. Aí você tem empresas que hoje já estão num outro patamar, que aí são um patamar de autoridade mesmo, já trabalha com publicações, com uma quantidade maior de publicações, escolhe grandes portais, faz a parte de PR digital, fura a bolha, então tenta explorar outros portais, não fica preso sempre nos mesmos, ela começa a multiplicar isso, reverbera internamente com sites, tem a parte do próprio PR também, que aí você sai da parte do conteúdo só de digital, mas aí amplia isso aqui para a parte de multimídia e, obviamente, uma estratégia de frequência e diversificação. Então, frequência também na linha do tempo, isso vai distanciar muito vocês da concorrência. A gente pega clientes que trabalham com publicação, com frequência de publicações. Poderia citar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo do mercado atual que é ultra competitivo, mercado de bet. O mercado de bet, poxa, se a gente olhar aqui no Brasil, é, dentro das bets legais ali do mercado, você tem mais ou menos umas 100 bets ali. Mas quando a gente olha de presença mesmo, são mais de 5.000. Então, é um negócio ultra competitivo. E o que que acontece? Essas bets, elas não ficam refém somente da mídia paga. Eles trabalham muito com a parte de conteúdo, tá? E aí, dentro de conteúdo, eles vão diversificando. Por quê? Porque isso melhora o ROAS no final, você tem um balance entre mídia performance, mídia conteúdo e branding, né? Então ele melhora o ROAS, mas eles vão mantendo a frequência. Por quê? Porque o conteúdo tem uma coisa que é um diferencial muito estratégico. Conteúdo não apaga. Se você faz uma campanha de performance em qualquer um desses players do mercado, você pagou, você aparece. E hoje você não pode parar de pagar, porque se você parou de pagar a mídia performance, sua conta perdeu, você perde todo o histórico. Quando você começar, você vai indexar tudo de novo, começar a sua campanha tudo de novo. Então eles falam, ó, você não pode parar. Quando você trabalha essa parte de conteúdo geralmente, principalmente nesses portais, ele nunca paga. A gente já viu ali publicações que têm 4, 5 anos, não apaga, ela fica lá, né? E aí é a palavra-chave ranqueada. Tem alguns exemplos que eu vejo ali de mercado que o cara ele está ranqueado na palavra-chave dele dentro do orgânico em primeiro lugar, através de portais, que ainda são referência, porque é um portal grande de mercado e, obviamente, isso traz autoridade para ele. Se aquele portal de referência está falando de mim, poxa, então eu virei uma boa referência. As pessoas dão atenção para isso. Então, é uma estratégia muito boa. Para a agência estruturar isso, não é difícil. O ciclo de serviço começa com diagnóstico. Então, você monta com o seu cliente um diagnóstico, percebe ali quais são as oportunidades para trabalhar, em termos de palavra-chave, em termos do próprio business, né? O que está acontecendo. Cria-se uma pauta, né? Monta a pauta, estrutura ela, produz o conteúdo, distribui o conteúdo, né? Dentro desses portais, de acordo com a estratégia, o que você está buscando, portais de alta relevância, de média relevância, você quer fazer um cascateamento, quer pulverizar isso, fazer uma coisa mista, misturar qualidade com quantidade, tem várias estratégias, mas o importante é fazer essa distribuição, depois cascatear essa distribuição, ou seja, todo o conteúdo que foi publicado, você republica utilizando as redes sociais, utilizando as ferramentas que você tem interna, depois, por fim, faz a mensuração e começa a analisar ali a parte de retorno do mercado. Bom, galera, a ideia aqui era hoje era esse bate-papo, uma coisa super super rápida aqui, super focal. Vou deixar aqui os meus dados ali de contato. Então, de novo, quem quiser receber essa apresentação, pode mandar um e-mail para mim, pode se conectar aqui no QR Code, vai se conectar comigo no LinkedIn, vamos manter esse contato. Queria aproveitar também para falar para vocês que hoje, né, a gente sabe que está rolando ali o CMO Summit, mas eu queria convidar vocês porque amanhã nós estaremos no SEO Camp. É um evento que está sendo realizado aqui em São Paulo. Então, quem estiver aqui em São Paulo, eu sei que tem pessoas de outros mercados aqui na live. Então, nós estaremos lá com um stand, inclusive. Então, quem quiser bater um papo, tomar um café,
conhecer o nosso time, conhecer toda a equipe vai estar lá disponível. É, outro ponto importante e que é um diferencial que a gente trouxe para cá é que a gente acabou de lançar o nosso modelo White Label da Backlinks Global. Então, a nossa plataforma hoje, né, que tem aqueles mais de 78 mil portais e que a gente hoje consegue comercializar conteúdos em mais de 60 países, está disponível para as agências parceiras da Brad no modelo White Label, sem taxa de setup. Então, a gente não cobra taxa de setup. E se você quiser conhecer a plataforma, quiser ter acesso a essa parte de publishers, conseguir publicar um conteúdo do seu cliente, seja no G1, no R7, na Exame, no Valor Econômico, pequenas empresas, grandes negócios, portal de administradores, enfim, ou simplesmente fazer conteúdo de massificação na parte de backlinks para sites menores, mais sites regionais, sites locais. Cara, são 78 mil portais dentro da plataforma no modelo white label que vai com o logo da agência de vocês. Então, não tem taxa de setup, é uma parceria que nós fizemos aqui com a Brad para lançar esse programa. E a ideia agora a gente liberar aqui para algumas perguntas. Então, quem tiver pergunta ali, vamos aproveitar o momento agora, enquanto eu bebo uma água aqui. Ó, vou deixar aqui mais um pouquinho para quem quiser pegar o e-mail ou o QR Code, mas a gente vai passar para o próximo slide também, que é aquela famosa pesquisa da Brad, né, pessoal? Então, a gente também conta com a colaboração de vocês, para vocês preencherem ali a pesquisa, pô, falaram se gostaram do conteúdo, se faltou alguma coisa, enfim, se vai dar, se vai ajudar vocês, né? Novamente ali. Só pedir o material. Deixa eu ver aqui para já mudar o slide aqui para vocês conseguirem fazer a pesquisa de satisfação. Peço a gentileza, quem estiver aqui conectado com a gente, é rapidinho, todo mundo já está acostumado. Eu preencho ela todas as vezes, porque eu sei que isso ajuda aqui quem está palestrando e ajuda a Brad a entender se o tema foi relevante ou não. Então seria legal ali quem puder participar. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver se temos alguma pergunta no chat. Meninas da Brad, se puderem me ajudar aqui também. Temos sim, e além das perguntas e dos comentários também que o pessoal fez, eu também deixei ali o link do benefício da Blacklinks, então Oh, legal. eles podem seguir e preencher o formulário, né, para solicitar o benefício e também o link da pesquisa de satisfação. A gente tem uma pergunta aqui do Marcos que ele fez lá do começo. Uhum, Marco, na verdade. tá. Você consegue acessar o chat aí? Estou vendo aqui, vamos ver aqui do Marco. Ele falou assim: ó, existe alguma estatística de como as empresas estão usando as IAs para pesquisas, redação de textos, criação de imagens, etc. Olha, pesquisa, eu não, eu me recordo de ter visto uma, mas não era aqui do Brasil, era fora. Então, eu vou ter que resgatar, ver se eu acho alguma coisa e passar. Ou se alguém tiver aqui, alguém da turma que tiver aqui no chat também tiver, quiser colaborar e pingar aqui para a resposta para o Marco, é legal. Agora, o que a gente vê, Marco, é que, olhando aqui, pegando das melhores práticas, tá? Das agências que a gente fala, que já está no nosso ecossistema, dos clientes que já fazem parte do nosso ecossistema também. Então, assim. As empresas, o que elas estão fazendo no momento em relação à IA é, primeiro, monitorando. Então, elas começam a monitorar a sua presença na IA. Esse é até um serviço, tá, que a gente faz aqui na Backlinks, tá, para os nossos clientes. Então, a gente monitora a presença dele na IA, a gente identifica ele, como é que ele está em relação aos concorrentes, tudo isso baseado na palavra-chave da agência, ou do cliente da agência, enfim, né? E a partir dali traça-se uma estratégia de como se reposicionar ou como melhorar o ranking. De forma clara, é o seguinte: imagina que você tem um cliente e que ele quer saber como é que ele está nas IAs. Então a gente vai lá, identifica através das palavras-chave, a gente sabe qual é a posição que ele está, quais são os concorrentes, em que lugar que ele está. E basicamente a gente consegue fazer através de uma engenharia reversa também entender como ele se posicionou. Por que que a IA está lendo um determinado cliente em primeiro lugar e ele, por exemplo, aparece em décimo, né? Então, a partir disso, a gente consegue identificar montar um plano de ação para que ele consiga se reposicionar e começar a subir
na presença das IAs, de presença orgânica e autoridade para as LLMs. O legal é que quando a gente faz isso para as LLMs, automaticamente a gente está fazendo isso para os buscadores do Google. Então ele também cresce organicamente dentro do Google, tá bom? Então isso é o que as empresas estão fazendo hoje. Estão monitorando, entendendo qual é a posição que ela está e traçando estratégias para conseguir se ranquear melhor. Vamos lá. Próximo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Chegou uma da Daniela agora. Da Daniela. Eu estou vendo aqui o Leandro fez um comentário que eu achei engraçado. Ele falou assim, ó, conteúdo rei é igual recomendação médica para comer ovo e tomar café. Um tempo faz bem, outro tempo não faz tão bem. É verdade, essas coisas são muito legais na internet, né, cara? Só que assim, a gente tem que estar antenado, né? A gente precisa entender até um certo ponto, como eu falei para vocês lá atrás, no momento pandemia, a mídia performance cresceu demais. Só que, por outro lado, hoje, aí de repente surge um produto novo, 2022 começa o boom das LLMs, pronto. O comportamento das pessoas muda, e aí? Vai ficar para trás? Ou a gente vai sair no Oceano Azul e se reposicionar primeiro, né? Essa é a estratégia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vi uns agradecimentos aqui. Tá. Para ranquear. Aqui, ó, a pergunta da Daniela é: que ferramenta você usa para esse ranqueamento? Bom, são várias ferramentas, tá, Dani? Sim, similar ao Web é um, mas a gente usa outras ferramentas, por exemplo, o próprio SEMrush, então ele é um, tem o Moz, e assim, eu não sou o cara da área técnica, como eu falei para vocês, aí nós temos o nosso time técnico, mas o que eu sei, estou falando aqui de cabeça, mas são várias ferramentas para a gente poder cruzar. E, obviamente, além disso, tem a própria estratégia nossa de fazer a engenharia reversa nas IAs. Então, a gente analisa as próprias LLMs para ver o que elas estão buscando de informação, como elas estão buscando e aonde está a informação que ela está buscando, para conseguir traçar, entender o comportamento e aí traçar a melhor estratégia para posicionamento dentro dessas LLMs, tá? Mas é uma excelente pergunta, Dani. Vamos lá. Temos mais? Ó, quando o conteúdo de hoje será disponibilizado no YouTube? Aí com a Brad, né? Acho que falou que acho que amanhã vocês já estão colocando no YouTube, né? E aqui a Dani depois perguntou: e as respostas nas LLMs ajudam? Vamos lá. Então, assim, pensa que, de novo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez materialize, mas olha que legal. Um dia a gente pegou um cliente que ele falou o seguinte: ele falou assim, ó, eu sou uma atração turística em Bonito, lá no Mato Grosso. Aí ele falou assim, poxa, aí eu falei, tá bom, deixa eu te mostrar como é que é importante isso. Eu falei, ó, eu tô aqui em São Paulo, na capital, não conheço, quero super conhecer, mas eu vou fazer uma provocação, vou jogar aqui na LLM e vou colocar. Eu fui lá e escrevi, olha, falei para ele, escolhe uma aí. Ele falou, põe no chat GPT que eu uso o chat GPT. Aí eu escrevi, chat, quero fazer uma viagem de férias para Bonito, quais são as atrações turísticas imperdíveis para conhecer lá? Aí o chat vai lá, faz aquele overview, trouxe para mim, poxa, bonito, é uma cidade bacana, tem atrações assim, tem atrações assado, lugar que tem para você passear, descansar. Blá, blá. Chega aqui a relação. Aí me trouxe lá, acho que eram 15 ou 20 atrações turísticas. Eu comecei a bater as atrações turísticas e falei para ele, qual dessas aqui é a sua? Ele tinha duas, nenhuma. Ou seja, ele não está indexado para as IAs. Para as IAs, para as LLMs, ele não existe. E aí entra todo esse trabalho que a gente começa a fazer de criação de conteúdo, posicionamento, usar palavras-chave, tudo aquilo que vocês conhecem, que era um bom trabalho feito de SEO, só que agora olhando com um pouco mais de inteligência e com um olhar para as LLMs, né? Então, tudo isso funciona. A presença de conteúdos naqueles portais que eu falei para vocês, isso é extremamente importante. Por quê? Porque é conteúdo em portal que tem autoridade, que passa, né, as LLMs, elas enxergam bem os conteúdos desses portais e ela ranqueia super legal. Então, a estratégia é essa. Se ele não tem esse trabalho, tá perdendo. Então, essa é a importância hoje, tá? Para as respostas.
Tem aqui a Luísa perguntou: tenho lido que o LinkedIn é considerado uma das fontes mais confiáveis para a LLM. Gostaria de ouvir sua opinião. Sim, nós também temos ouvido isso, tá, Luísa? Ah, o que a gente tem feito é acompanhado um pouco mais para entender exatamente o que as LLMs, né, as IAs estão olhando para o LinkedIn. Mas a gente já viu algumas informações, já vi artigo falando sobre isso. Agora a gente está num um processo mais nosso interno de entender exatamente aonde. Quando a gente fala de portais, a gente já entendeu, porque a gente já fez essa pesquisa, a gente já acompanhou, monitorou, e aí está mais fácil. Para o LinkedIn. Sim, já está rolando esse tipo de conversa. Não consigo te precisar exatamente o porquê, porque a gente está estudando isso ainda. Mas me parece que sim, tá? A gente sabe que dentro do LinkedIn você tem uma parte ali de conteúdos, né? Que as pessoas colocam lá também, né? E por ter um acesso que tem uma frequência maior, as pessoas que usam o LinkedIn, elas são mais engajadas ali dentro, né? Não necessariamente elas estão usando as outras demais redes sociais, mas o LinkedIn ele tem um comportamento próprio ali, né? Mas é um negócio para ficar de olho e nós estamos de olho também, tá? Por nada. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Queria agradecer demais aí quem ficou até o final, quem pôde ali fazer a, a pesquisa de satisfação. Se ninguém tiver mais perguntas, de qualquer forma, assim, qualquer outra coisa, estou super disponível. Podem me chamar ali no LinkedIn, tá bom? Vai ser um prazer falar com vocês. Quem se interessar pelo modelo de white label da agência, quiser conhecer como trabalhar com essa parte de conteúdo, oferecer esse arsenal que nós temos ali de portais e a gente está democratizando isso para pequenas e médias empresas, poxa, bate um papo com a gente, vai ser um prazer mostrar para vocês, vai ser super legal. E oportunidade, quem tiver também no evento amanhã, SEO Camp, o Gustavo, que é o sócio fundador da empresa, vai estar palestrando, mas a gente está com um stand também para receber todo mundo, então vai ser super legal, vai ser bacana tomar um café, tirar uma foto, enfim, e falar um pouco mais sobre autoridade digital, sobre LLM, sobre conteúdo, vai ser super legal essa conversa com vocês. Obrigado aí pelo espaço, Brad, obrigado a todos que ficaram e um abraço aí, nos falamos. Obrigada, Pércio, pelo conteúdo rico. E acredito que é isso. Fechamos por aqui. Su, tem algum outro recado para a gente finalizar? Não, Ellen, só isso mesmo. Muito obrigada, Pérsia. Obrigada a todo mundo que participou. E depois a Ellen vai compartilhar com vocês como acessar o vídeo e a apresentação. Muito obrigada, pessoal. Legal, vi umas carinhas conhecidas aqui. Um abraço pro Léo Silveira, que é parceiraço, né? Saudades aí, amigão. Um abraço a todos aí, viu? Até mais. Tchau, tchau.